Se existem 4 verbos que realmente confundem a cabeça de qualquer aluno que está estudando inglês, são eles: say, speak, tell and talk. Esses 4 verbos são realmente os mais confusos para qualquer aluno de inglês, especialmente para nós que falamos português. Eles podem parecer muito parecidos a princípio, mas no inglês cada um tem a sua utilização específica. E muita gente fala: Thiago, o que isso vai mudar para mim? Será que vale a pena eu estudar isso? E eu já te respondo que vale todo o processo, especialmente porque você mostra para o nativo o quanto você estudou e o quanto você sabe sobre o idioma. Então, eles são imprescindíveis para você poder aprender a falar inglês. Mas quer aprender isso de uma maneira simples e fácil? Então eu te digo, fica até o final desse vídeo, porque ele vai valer muito a pena para você. Okay? So the first difference I will talk about is between say and tell. Então, a primeira diferença, eu vou falar sobre say and tell. Como se utiliza esses dois verbos? Olha só. Say, you are going to. Speak, you are going to give some kind of information. Yes, you are going to speak something or about something. And tell is to give information. Mas, Thiago, eu tô confundindo aqui. Tu não falou que say e speak é diferente? Calma, que eu vou explicar. Então, por exemplo, quando você usa o verbo to say something, you are going to transmit information about a topic or about a person told about a topic. Então você vai quando você usa o verbo say, você está transmitindo algum tipo de conhecimento sobre alguma coisa ou de alguém que falou algum tipo de informação. Então olha só, com um exemplo vai ficar mais fácil. Tell me about the movie. Did you like it? Tell me. Give me information about the movie. Quando você substitui give me information about, você consegue entender de cara. Peter, I told you not to eat any cookies before dinner. Então, I gave you information about not eating cookies before dinner. Então, quando você está dando uma regra, ou está comentando sobre alguma coisa, ou pede mais alguma informação, você vai usar o verbo tell. Ok? Agora, olha só o say. Frances says she doesn't like chocolate. I said that the new website was great. Então, olha só, Frances says she doesn't like chocolate. So, she is speaking about chocolate. And what about chocolate? She doesn't like chocolate. So, she is speaking about she doesn't like chocolate. Quando você estiver dando uma opinião sua, então, por exemplo, I don't like chocolate. I said I don't like chocolate. É uma opinião, então posso usar o say. I said that the new website design was great. Eu disse, ou seja, eu dei minha opinião que o website estava bom. Então, você também pode utilizar o say nesse caso. Alright? Now, let's continue here. What's the difference between speak and talk? Speak, guys, you are going to use when you are talking about languages or conferences in a very formal way. Então, quando você estiver falando de língua ou estiver falando de alguma conferência que seja formal, você vai usar o speak. Olha só. Sam speaks English very well. Ou seja, Sam fala inglês muito bem. Então, quando você estiver falando de algum idioma, você usa o speak. Dr. Phillips will speak at the conference next week. É uma conferência. Dá ideia de que seja uma coisa mais formal sobre a profissão dele. Então, você vai utilizar speak. E o talk, Thiago, como é que eu uso o talk? O talk você vai utilizar sempre quando você estiver falando de uma informação, uma situação informal ou que seja alguma coisa genérica. Olha só. We talked about the party yesterday. Ou seja, eu estou falando da festa de ontem. É uma situação do dia a dia. Você está perguntando, como é que foi a festa ontem? So we talked about the party yesterday. É uma situação informal. Então você pode utilizar talk. I want to talk to you about your job. Eu quero falar com você sobre o seu trabalho. É uma situação genérica, porque trabalho pode ser muita coisa. Então, se eu estou falando de uma situação genérica, eu posso utilizar talk. Bem fácil de você entender. Então, vamos recapitular um pouquinho antes da gente continuar?
Então, when you are saying, you are speaking, giving extra information or your opinion about something. Então, quando você usa o say, você está dando alguma informação extra e normalmente falando da sua opinião sobre alguma coisa. E tell, você está dando mais informação ou dando alguma regra sobre algo ou alguma coisa, ok? When you say, you are talking about languages or conferences. Então, quando você usa o say, você está falando sobre linguagens ou conferências. E o talk, quando você estiver falando de situações informais ou de algum assunto genérico, ok? Now it's your turn, guys. This is a challenge for you. Então, eu quero que vocês aqui embaixo nos comentários, vocês escrevam qualquer exemplo usando say ou tell ou talk ou speak. E deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual frase que vocês escreveram e eu vou corrigir para vocês dizendo se tá certo ou qual é o correto da frase que você escreveu, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse tipo de vídeo? É um vídeo legal? Vocês assistiriam ele se eu fizesse toda semana? Deixa aqui embaixo nos comentários se sim. E também, qual tipo de vídeo vocês gostariam que eu falasse aqui? Tempos verbais, expressões mais utilizadas, como pronunciar determinados tipos de palavras em inglês, o que as pessoas falam no dia a dia. Deixa aqui embaixo algumas sugestões, porque eu tô querendo melhorar cada vez mais o canal, gente. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Então deixa aqui embaixo nas sugestões. Eu também vou criar um post lá na comunidade do YouTube para vocês poderem me responder e poderem me falar. Esse vídeo te ajudou? Esse vídeo foi importante para você? Então eu vou pedir para que você deixe o seu like, porque isso ajuda muito a me motivar a continuar fazendo vídeos para vocês. E também, se você gostou das dicas, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tô postando vídeo aqui para melhorar cada vez mais o seu inglês. Porque a minha missão é essa, é ajudar você a aprender inglês de uma maneira mais simples, mais rápida e mais fácil. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!